Meus queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus nesta noite. O nosso horário aqui, ele corre, né? Eu acredito que o relógio, ele precisa se converter. Glória a Jesus, né? Mas nós estamos aqui para obedecer e seguir tudo certinho. Então, meus queridos, a palavra que eu tenho para deixar para os vossos corações nesta noite está em Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Diz assim o texto sagrado: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus por tudo. Você crê nesta palavra? Você crê que aquele que iniciou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar? Você crê em nome de Jesus que aquele que iniciou a boa obra, ele é o que vai completar o que começou? Quando eu li esse texto hoje, o meu coração ferveu e se alegrou, porque é uma palavra que vem ao nosso encontro como uma das mais belas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta à igreja de Filipos, e a igreja de Filipos ela tem um lugar especial no coração do apóstolo. Nessa carta, Paulo ele vai rasgar o coração dele em alegria, de gratidão, de carinho, de afeto pelos crentes da igreja de Filipos. Bom é a gente ser grato. Em primeiro lugar, a Deus, porque Deus ele é o nosso mantenedor. Deus é aquele que estende a mão para a gente em todo e qualquer momento, porque nele não há sombra de variação. Mas também é bom a gente exercer gratidão às pessoas que nos ajudam. E aqui eu já quero estender gratidão a todos aqueles que oram, a todos aqueles que nos ajudam a manter este momento, esse programa e a obra de Jesus Cristo expansiva. Glória a Deus. E Paulo vai dizer que, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma carta, irmãos, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, porque a gente, quando vê esse texto aqui, a gente acha que o apóstolo Paulo ele escreveu a carta no momento bom da vida dele, no momento de paz, de alegria. Embora ele tivesse a paz do Senhor, mas era um momento extremamente difícil, porque o apóstolo ele estava preso, né? O apóstolo ele estava encarcerado quando ele escreveu essa carta. E perceba que ele escreve um texto inspirado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, dizendo que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Então, eu aprendo aqui que ninguém pode algemar aquele que tem comunhão com Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha comunhão com Deus, estava num momento de dificuldade, ele estava num momento de adversidade, ele estava preso. Mas a sua comunhão com Deus, ela é algo que não poderia ser aprisionada. As orações do apóstolo Paulo não poderiam ser impedidas. Eu quero dizer para você que independente do que você está passando, independente do momento em que você está atravessando, glória a Deus, as suas orações elas não podem ser impedidas. A sua comunhão com Deus ela não pode ser interrompida. O que você tem com Deus vai permanecer, porque esse momento difícil não tem o poder de romper aquilo que você tem, porque quem te entregou foi Deus, quem entregou nas suas mãos foi o Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A oração, meus queridos, ela tem poder. A oração, ela pode mover as circunstâncias. E o apóstolo Paulo libera esta palavra para a igreja de Filipos, porque ele também era alguém que intercedia pela igreja de Filipos. Ele aplica com essa palavra uma injeção de ânimo aos filipenses. Os filipenses estavam tristes, os filipenses estavam apreensivos pela prisão do apóstolo Paulo, mas ele diz uma certeza para eles: o Deus que começou vai terminar aquilo que começou. Glória a Jesus. Então essa palavra eu quero dizer para você nesta noite. O Deus que começou uma obra na sua vida, ele vai terminar o que ele começou. Pode empenar o eixo da terra, mas Deus vai cumprir as palavras que declarou na sua vida, que lançou sobre você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora, a gente precisa entender uma coisa. O apóstolo Paulo ele diz: aquele que começou a boa obra. Perceba que não é uma obra qualquer, é uma boa obra. E uma boa obra, irmãos, ela só é iniciada com alicerces firmes. Ela só é iniciada com uma fundação bem estabelecida.
Então, para que essa boa obra de Deus ela venha a ser completa, entenda isso, porque Deus está falando com você nesta noite. Para que esta boa obra seja estabelecida nas nossas vidas, é preciso que a gente seja amadurecido, é preciso que a gente seja forjado no fogo da aflição, porque são as aflições, a aflição é a metodologia de Deus para forjar o nosso caráter, glória a Deus. Então, é na angústia, é na aflição, é nas dificuldades, é na tribulação que nós aprendemos a dar valor, que nós aprendemos a olhar o mundo, olhar tudo ao nosso redor com os olhos de Deus. Romanos capítulo 5, a partir do versículo de número 3, vai dizer o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha só o que o texto diz. A tribulação, ela vai produzir algo na nossa vida chamado paciência. A nossa paciência ela é gerada através de adversidades. E o texto continua dizendo assim: essa paciência vai produzir em vocês uma experiência, e essa experiência produz a esperança. Então perceba que são camadas de ensino que a adversidade nos ensina, para que a gente possa crescer com um fundamento sólido e possa firmar esta boa obra que Deus está construindo. Deus está construindo uma boa obra. Eu falando isso para vocês, eu me recordo do nascimento da nossa igreja. Nossa igreja foi fundada em 2019, 2020 veio pandemia, foi numa garagem, eu e a missionária, pouquíssimos irmãos ali, e a igreja teve que fechar as portas, e Deus disse para mim: olha, quem mandou você abrir não mandou você fechar. Então o que foi que a gente fez? A gente começou a fazer cultos nos lares. A gente foi fazer culto nos lares, porque haviam pessoas doentes, haviam pessoas que estavam precisando de uma palavra, pessoas que estavam desesperadas, e a gente começou a fazer culto em lares. Todo dia era um culto. Perceba que Deus começa a criar uma boa obra firmada sobre um alicerce. É no campo da adversidade que Deus foi preparando. E ali, o que aconteceu? Muitas pessoas foram se convertendo, pessoas começaram a entregar sua vida para Jesus, haviam curas, Deus operava coisas maravilhosas. E o que aconteceu? Quando se permitiu abrir a igreja, já não cabia-se mais as pessoas dentro da garagem. A gente tinha que fazer vários cultos, porque já eram muitas pessoas ali. E dali a gente teve que ir para um templo um pouco maior. Desse outro templo, depois teve que ir para um outro um pouco maior. Então, isso é a obra de Deus. Deus, para fazer uma boa obra, Ele vai colocar você num caminho de adversidade, mas não é porque Ele quer o teu mal, é porque Deus quer capacitar você no meio da turbulência, Deus quer capacitar você no meio da tempestade, e isso tudo é para construir uma boa obra na sua vida. O que você está passando, meu irmão e minha irmã, é Deus capacitando você atrás das cortinas da vida, para gerar em você algo grande, para uma promessa ser cumprida. O dono da obra é Deus. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça disso. Para que alguém seja exaltado, precisa primeiro ser humilhado. Só canta quem chora. Só ganha algo quem aprende a lidar com perdas. Deus, Ele nos ensina dessa forma. Então, aprenda que as dores que você está passando é para que haja um triunfo lá na frente, para que Deus dê uma vitória para você. O nosso Deus, Ele está capacitando você nesta situação. Lembra de José? Qual foi a promessa que havia sobre a vida de José? Qual foi os sonhos que José teve? Qual era o objetivo de Deus com a vida de José? Mas José, antes disso, ele foi jogado no poço. José foi escravo, José foi preso. Por quê, pastor? Porque não era uma obra qualquer, uma boa obra. O que Deus está fazendo na sua vida é uma boa obra. Lembra de Davi? Davi teve que derrubar gigante, Davi teve que lidar com a perseguição de Saul, Davi teve que lidar com as traições, mas mesmo com tudo isso, ele não deixou de exaltar o nome do Senhor, e disse: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor, a quem temerei? No Salmo 27, verso 1. Então, Davi, ele tinha consciência de que tinha um Deus que estava trabalhando ao seu favor, estava o capacitando para ser rei de Israel. Tirou ele de trás das malhadas para que ele se tornasse rei em Israel. Deus, ele está capacitando você através dessa adversidade. Se você precisa amar mais alguém, Deus, ele vai colocar pessoas difíceis diante de você para que você desenvolva a capacidade de amar. Se você precisa exercer uma benignidade, um fruto do Espírito, um domínio próprio, Deus vai colocar situações difíceis para desenvolver esse fruto do Espírito em você. Você precisa fazer uma leitura espiritual do que você está passando. Para com essa conversa de que você quer desistir, de que você quer abandonar tudo. Não, você não vai abandonar, porque Deus está criando em você
músculos espirituais, glória a Deus, assim como criou em todos os outros, criou em Daniel. Daniel era um homem perseverante, Daniel era um homem que atravessou dificuldades, irmãos. Daniel atravessou 4 reinados, mas ele chega no capítulo 12 e o anjo diz para ele: Daniel, vai até o fim. E você vai até o fim. Você vai chegar aonde Deus determinou. Jesus botou os discípulos no barco e disse: atravessemos para a outra margem. Jesus não deu opção de escolha. Você é um escolhido de Deus, e quem é escolhido não tem escolha. Você vai ter que seguir em frente. Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia. E aprenda uma coisa que eu já estou terminando. Nem a morte paralisou Oh, glória a Deus. a boa obra que Deus tinha na vida de Lázaro. Aleluia. Deus ainda tinha uma boa obra para cumprir na vida de Lázaro. Aí diz: ressuscita. Ressuscita, porque eu tenho uma boa obra para cumprir na sua vida. Deus, ele tem uma boa obra para cumprir na sua vida, e essa adversidade, ela não vai paralisar você. Essa luta que você está atravessando não vai paralisar você. Nós temos o nosso Senhor. O nosso Senhor que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então você não vai parar. É proibido para você nesta noite, a palavra de Deus é essa, estacionar. É proibido para você nesta noite desistir, porque não tem quase. Nós não temos um Deus de quase, nós temos um Deus de obras completas. Oh, glória. Então o medo, as guerras, a doença, as perdas, as prisões, elas não têm o poder de te paralisar. Aleluia. Paulo e Silas na prisão resolveram adorar. Está difícil a situação, meu irmão? Faça um culto. Adore ao Senhor no meio da adversidade. Cante a Deus. Nós temos um Deus especialista em abrir prisões. Nós temos um Deus que abriu os cárceres de José. Nós temos um Deus que tirou Daniel da cova de leões. Nós temos um Deus que tirou Pedro de uma prisão de segurança máxima. Deus é aquele que é especialista em quebrar grilhões. E o Senhor, nesta noite, está quebrando os grilhões da sua vida. Glória a Jesus. Deus está quebrando os grilhões da sua vida. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Isaías 45, nesta noite. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Persevere, siga avante, acredite, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai cumprir até o dia de Cristo Jesus.